Olá, meu nome é Tauana, conhecida como professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando 50% menos tempo. Bem, hoje eu vim aqui para falar para vocês quais são as principais funções que vocês precisam saber para passar em cálculo. Então não perde tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Sempre que me perguntam o que eu preciso estudar para cálculo, eu falo funções e o comportamento das principais funções. Mas então, voltam e me perguntam quais são as principais funções. Então, gravei esse vídeo para contar para vocês quais são as principais funções. Bora lá então, eu fiz a lista aqui das principais funções, falar para vocês quais são elas, o que é importante saber de qualquer uma, tudo bem? Então vamos lá, função constante. Função constante é aquela função que para todo x tem o mesmo valor. A função constante, você precisa saber fazer o gráfico dela e enxergar ela no meio de outras coisas, ok? Função identidade. Função identidade é aquela que é y igual a x. A função identidade muitas vezes vai ser usada para calcular a inversa. Então, você precisa entender o que é a função identidade, até porque no cálculo 2, você pode ouvir ela no meio dos teoremas e precisa saber como ela vai ser. Função identidade é f de x igual a x. O gráfico dela é o quê? É uma reta na transversal ali que corta o nosso quadrante no meio. Funções do primeiro, segundo e terceiro grau. Ou seja, funções que têm x, funções que têm x ao quadrado e funções que têm x ao cubo. Essas funções são muito importantes porque elas vão aparecer o tempo todo para a gente. Vocês precisam saber encontrar domínio e imagem delas e precisa sim conseguir fazer o gráfico delas sem precisar de um software, ok? A função de terceiro grau é que a gente menos usa, mas é importante a gente ter em mente como é o gráfico dela e como funciona tudo quando a gente trabalha com ela, ok? Função módulo. Essa função aparece sempre tanto em limites, derivadas e integrais. Por quê? Porque ela é uma função muito importante e muito utilizada na vida real. A gente usa muito módulo, já que o módulo torna as nossas coisas positivas. E se a gente torna as coisas positivas, podemos mexer com geometria. Então, podemos fazer área, volume, calcular diversas coisas na vida real. Então, a função módulo é muito utilizada em cálculo, em todas as fases do cálculo. Então, você precisa saber mexer com a função módulo. O que isso quer dizer? Você precisa entender bem qual é a definição dela e, além de entender bem a função dela, você precisa conseguir trabalhar com equações que têm módulo, porque quando você consegue trabalhar com equações com módulo, inclusive a gente já tem aqui um vídeo falando sobre equações com módulo, então se você tem dúvida, corre lá, porque se você consegue fazer equações com módulo, você entende melhor como funciona a função módulo e você consegue aplicar isso no cálculo, ok? Função racional. Essa é extremamente importante, principalmente em limites. Você precisa conseguir enxergar o domínio e o seu gráfico. Isso é muito importante, porque se você consegue fazer o gráfico de uma função racional, você vai conseguir fazer qualquer limite, porque geralmente eu, 90% das vezes, faço o limite de uma função racional, ou seja, a função 1 sobre x, olhando o seu gráfico, ok? Função exponencial. Função exponencial é aquele que é uma base elevada a x. Você precisa saber trabalhar com ela, mexer ali se precisar nos expoentes, precisa saber o domínio imagem e principalmente precisa saber o gráfico dela. Para conseguir fazer limites, derivadas e integrais, muitas vezes ela aparece também. Então, você precisa saber como funciona a função exponencial e a sua inversa. Quem é a sua inversa? A função logarítmica. Então, se você aprende uma, você consegue adaptar para outra também, desde que você entenda as relações entre inversas. É muito importante você saber o gráfico das duas, tá? O gráfico delas tem duas possibilidades, dependendo da nossa base, se está entre 0 e 1 ou maior que 1. Porém, a gente precisa sim saber o gráfico delas, principalmente em limite. Se a gente não souber o gráfico delas, a gente não consegue fazer o limite, ok? E por fim, funções trigonométricas e suas trigonométricas inversas.
O que são as funções trigonométricas? Seno, cosseno, tangente e todas as outras que surgem delas. E as suas inversas, arcosseno, arco-cosseno, que são funções que a gente só descobre mesmo quando vai trabalhar em cálculo. É um pouco difícil a gente ver isso no ensino médio ou no cursinho. Então, as funções trigonométricas são muito importantes você saber o gráfico delas, comportamento e saber manipular ali as identidades trigonométricas. Inclusive, já tem também vídeo aqui nosso sobre identidades trigonométricas. Então, você precisa entender muito bem as funções, saber o valor dessas funções naqueles ângulos notáveis, 0, 90, 180, 270, 30, 60 e 90, ok? É importante sim saber aquelas tabelinhas que a gente vê lá de seno e cosseno no ensino médio, porque tudo isso ajuda muito a gente a todo momento em cálculo, ok? Então, fazendo um resumão rapidinho aqui, quais são as principais funções que nós precisamos estudar em cálculo? Função constante de identidade, primeiro, segundo e terceiro grau, função módulo, função racional, função exponencial e logarítmica e as funções trigonométricas e suas inversas. O que saber sobre elas? Domina a imagem e seus gráficos. Variações dela, você precisa conseguir fazer o gráfico para fazer limite, derivadas integrais e etc, ok? Bem, então nesse vídeo eu te contei quais são as principais funções que a gente precisa saber para passar em cálculo. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link com um resumão com essas funções, o gráfico, conjunto imagem, conjunto domínio, tudo que vocês precisam saber sobre elas vai estar nesse link, tá? Aproveita enquanto esse resumão sobre funções é gratuito, hein? Não perde essa oportunidade, porque uma hora ele vai deixar de ser. Além disso, ei, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, comenta o que você achou sobre ele e até uma próxima!